Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio Sotrec na Escuta. Eu sou Juliana Silveira e hoje nós vamos explorar as novidades, as curiosidades, o mercado de atuação e as tecnologias das máquinas compactas CAT. Estou aqui com 3 super profissionais, começar com o André Asfora, que é o presidente da Zetalock. Seja muito bem-vindo. Oi, Ju, bom dia Tiago, bom dia Renan. Vai ser um prazer estar com vocês aqui, poder dividir um pouco da experiência da gente, que é de todo dia, com as mini, com as compactas da Caterpillar, e é um prazer estar aqui com vocês. Estamos aqui também com o Renan Aparecida, especialista da Sotrec. Seja muito bem-vindo também, Renan. Obrigado, Ju. Sou especialista de aplicação de mini carregadeiras e mini escavadeiras, que são o tema da nossa discussão hoje, né? Trabalho na Sotrec já há 3 anos. Estou conhecendo bastante o mercado, temos clientes muito importantes, inclusive o André, que a gente trouxe aqui hoje para a discussão. E vai ser um prazer poder participar com vocês. Bacana! E outro especialista aqui também, Thiago Gonçalves. Legal. Muito bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, pessoal. Bom dia, Juliana. Bom dia, André. Bom dia, Renan. Sou especialista de produto. Hoje vamos falar também sobre as ferramentas, né, acessórios, implementos, como é conhecido no mercado, sobre aplicação, quanto isso maximiza a utilização nas máquinas. Temos bastante assunto bacana, então, para falar por aqui. Vamos começar com você, então, Renan. Queria que você falasse aí quais as máquinas que fazem parte da família Mini. Vamos começar do começo. Então, vamos lá. Vamos pelo começo. Hoje a gente tem em nosso portfólio CAT, as mini carregadeiras e as mini escavadeiras. Ambas são equipamentos compactos, para trabalhar em espaços confinados, para fazer trabalhos mais precisos também. São máquinas que são mais fáceis de transportar, equipamentos que têm um custo menor de manutenção, principalmente comparado com equipamentos maiores, e normalmente eles vão entregar uma produtividade que uma máquina maior, que o mercado está acostumado até as retroescavadeiras, não conseguem entregar, por conta de design de produto mesmo. Uma mini escavadeira, por exemplo, ela tem um giro de 360 graus. Eu consigo, especialmente em um espaço confinado, realizar um trabalho muito mais produtivo do que uma retroescavadeira que eu preciso manobrar o tempo todo para poder fazer as minhas escavações. Além disso, as máquinas são muito versáteis. Todas as mini escavadeiras e mini carregadeiras, elas vêm com linhas hidráulicas para poder acoplar acessórios. Então eu posso trabalhar para além da caçamba, né? Eu consigo fazer com uma mini carregadeira, por exemplo, uma fresagem de asfalto, eu consigo ir além, consigo fazer a varreção com uma vassoura hidráulica e entre muitos outros implementos que aí eu vou deixar para o nosso amigo Thiago falar um pouco depois. Mas antes do Thiago falar, eu queria que você explicasse para mim, para eu entender também um pouquinho, qual que é a diferença entre a mini escavadeira e a mini carregadeira, né? O que uma faz, o que a outra faz, qual que é a diferença Então entre vamos elas? lá. Começa pelo nome. A mini carregadeira carrega, a mini escavadeira escava. Então, a mini carregadeira, ela possui uma caçamba, quando ela vem padrão, né, para fazer carregamento. E ela também é compatível com outras ferramentas, como a fresadora e entre outras. A mini escavadeira, a principal função é escavar, então remover material do solo, material agregado, muitas vezes. Ela possui uma caçamba que tem um design próprio para fazer essa escavação. Então, são equipamentos diferentes, que servem funções até similares em alguns momentos, como terraplanagem, por exemplo, mas que tem funções diferentes ali. Você estava falando da versatilidade dessas máquinas. Por que elas são consideradas tão versáteis? Acho que primeiro pelo porte, né? Por serem máquinas compactas ali, você consegue colocá-las em qualquer lugar. Mas para além disso, elas sempre vêm preparadas para receber esses implementos. E eu acho que talvez até o Thiago possa falar um pouco melhor sobre isso. Correto, exato. E assim, os implementos, eles servem exatamente para maximizar a utilização do seu equipamento, tá? Então eu consigo ter outras frentes de trabalho com uma única máquina, ou seja, eu consigo ter uma frente de pavimentação, eu consigo ter um trabalho ali para fazer uma atividade paisagismo, para trabalhar com uma perfuratriz. Então são mais de 80 tipos de acessórios que eu tenho, né, para a gente trabalhar dentro Lembrando que aqui a gente está falando de máquinas pequenas, né, de pequeno porte, máquinas compactas, ou seja, quando a gente vai para uma área, por exemplo, de um martelo ou um rompedor, como é conhecido também no mercado, a gente está falando de martelos de máquinas de 1 a 10 toneladas, né? Então, ele dá muito mais eficiência, enfim, ganho para a máquina. Então, é sempre importante também a gente entender qual que é a aplicação, né? Então, para a gente
unir sempre os 3 perfeitos, que é a máquina correta, o implemento, né, o acessório correto, vai te dar muito mais ganho, eficiência e rendimento para sua produção. No caso... Ai, perdão, pode falar. Se vocês permitem aí, eu acho que tem uma coisa que tem que ter na agenda, cara. A economia do combustível. Exatamente. O nosso Renan aí, de forma feliz, aí, introduziu a comparação das Mini com a Retro. A Retro é a primeira máquina compacta, né? É BCP, é Building Construction Product também, né? É a primeira que o Brasil abraçou lá na época que a mão de obra começou a deixar de ser barata. É uma máquina que ela tem um design que vem do trator agrícola, né? Sim. E com um implemento de carregar na frente, de cavar atrás. Mas ela por ser tão grande, talvez, ela tem um consumo de combustível elevado, que as mini carregadeiras e as mini escavadeiras, eu costumo dizer que produzem o dobro, chegam ao dobro, né? Numa mini escavadeira eu costumo dizer que você não faz menos do que 50% a mais do que uma Retro, gastando a metade do combustível. Cara, isso no apelo ESG, as Mini, elas têm que ser lembradas. Isso elas é um fator decisivo para o cliente na hora de locar E a facilidade máquina, na logística também, né, André? Sem sombra de das dúvida. Ferramentas. Sem sombra de dúvida. Mas você imagina o que gasta de diesel uma máquina que trabalha 9 horas por dia, 24 dias por mês, cara. É muito. É muito diesel. É muito diesel. E numa obra grande de infraestrutura e de energia, onde a Zeta trabalha muito, cara, você está falando de boletos que o cliente vai gastar e de milhões de óleo diesel por mês. Você pega 10 retros, e se você substitui metade dessas retros por mini carregadeiras ou mini escavadeiras, ou ambos, fazendo um mix, você vai ter consumo que vai reduzir em cerca de 100, 200, 300 mil reais por mês. Isso é dramático. E não podemos esquecer da atmosfera, né? Do apelo ESG, né? É um fato isso, que as minis consomem 50% do combustível das retros. A gente tem informações de mercado do mundo inteiro, de mini escavadeiras trabalhando e de retro escavadeiras trabalhando, e é fato, 50%, às vezes até mais, né, de economia de combustível. E o fato dela ser compacta, isso ajuda nas manobras, nos espaços mais reduzidos? Como é que funciona? Com certeza. Na mini carregadeira, a capacidade dela de girar dentro do próprio eixo ali, né, graças ao design do produto, né, que ele tem as rodas alinhadas, e quando você faz uma manobra, ela se direciona por meio do deslizamento dos pneus. Né? Do arrasto dos pneus. Mini carregadeiras de arrasto. Exatamente. Os pneus, eles não são manobráveis. Eles simplesmente tracionam mais para um lado do que para o outro e fazem com que elas girem em torno do próprio eixo. Perfeito. E é um pouco da tendência do mercado, né? Hoje a gente está crescendo, né, na vertical. Então o espaço está cada vez mais confinado. Então, com certeza ganha muito mais eficiência, né, nesse espaço Com confinado. certeza, faz toda a diferença. E o conforto para o operador? Para o operador, a gente está trazendo bastante coisa de conforto. A começar pelo assento, que a gente traz de tecido. É um grande diferencial. Não entra poeira também na cabine, Não né? entra poeira. Elas são seladas e pressurizadas. A gente está trazendo nas mini carregadeiras. O André experimentou a mini carregadeira. E a gente da Zeta Lock pode avalizar isso aí. Realmente as cabines com pressão positiva, elas propiciam um conforto sensacional para o operador que está ali 10 horas por dia, né? Então faz diferença, não entra poeira. Os filtros interiores da cabine são muito mais preservados, isso aí alonga a vida da máquina. Com certeza lá na frente vai se mostrar, vai ter uma preservação dos itens de ar-condicionado, uma diminuição da manutenção, sem dúvida, sem dúvida. A gente pode... E a O segurança. vidro dianteiro é com policarbonato? Como é que é? Explica pra gente. Perfeito. O vidro dianteiro, que é uma reclamação que a gente sempre ouviu dos clientes. Tem uma mini carregadeira, caiu uma pedra no meu vidro, quebrou. Isso acontece. Super comum isso aí, tá? Super comum, a gente troca vidro todo dia. Então... E uma coisa que eu chamo a atenção, o diferencial da Caterpillar é vir com esse item de série. O vidro de policarbonato, a gente pensou, inclusive, no cliente para tomar essa decisão. Que é bem mais resistente. E agora a gente traz todas com vidro de policarbonato na frente para poder, se tiver um impacto ali, ele ser muito mais resistente a esses impactos. Ele tem uma acústica muito boa, né, interna. Em paralelo a isso também a gente tem um rompedor, né, que a gente estava falando, a gente tem uma série S, que é especial, que é silencioso, então... Principalmente em áreas urbanas, né, que a gente precisa de um ruído reduzido, então a gente consegue isso através da ferramenta, através da máquina, fazer essa, enfim, um todo ali, a gente consegue reduzir esse ruído, né, tanto para o operador quanto para o... Temos toda essa gama, né, tem toda essa tecnologia, todas as ferramentas, elas são feitas justamente pensando nisso, né, pensando em ter um maior ganho de produtividade. Então, por exemplo, quando a gente fala de fresadora de asfalto, né, que é responsável, é uma fresa que ela tem um tambor
Nesse tambor ela rotaciona, ela tem pequenas brocas e essas brocas é responsável por fazer a remoção antes mesmo de fazer o recapeamento, né? Então essas brocas ela tem um distanciamento já projetado para ter uma eficiência melhor, ou seja, tem feedback que a gente consegue na própria ferramenta, né? Que ela tem um indicativo em cores, amarelo, vermelho e verde. Então, quanto mais próximo do verde ele estiver trabalhando naquela velocidade, ele vai ter um ganho de produtividade, ele vai ter a melhor performance. Então, tudo isso pensando exatamente na produção, né? Mais então, que tem isso, mais né, rendimento. Thiago? Quando a gente vai olhar para as fresadoras, agora a gente consegue fazer a integração da fresadora com a máquina, Exato. graças ao Smart Grip. Então você não precisa nem ficar olhando mais o medidor, né? A máquina controla a velocidade dela, né? Exatamente. Então, ela é multiuso, né? Então, sempre deixando a máquina também maximizar a utilização dela. Eu gosto de usar bastante isso porque realmente ela fica muito versátil. E ele tem a fácil manutenção, né, Renan? Então, ao invés de eu ter que deslocar essa minha ferramenta para levar para um pátio, fazer toda essa manutenção, eu consigo fazer essa manutenção em campo. Então, tem essa praticidade, né? Então é bem legal, através de um pino e bucho, então é bem tranquila a manutenção e troca das Vamos pontas. estudar isso aí. No caso da mini escavadeira, ela tem recursos pioneiros no setor. Queria que você falasse um pouquinho. O Renan, a gente pode falar um pouquinho mais sobre os assuntos pioneiros aí, né? Das mini escavadeiras a gente está trazendo bastante coisa, viu? A gente está trazendo bastante tecnologia. A começar pela cabine, que também é selada e pressurizada, assim como das mini carregadeiras. Então você não vai ter problema com poeira, vai aumentar a vida útil do ar-condicionado. Tudo isso para melhorar a vida do cliente. Mas acho que o principal aspecto é a cabine rebatível. Sim. Isso aí... Uma vantagem maravilhosa para qual que é a vantagem? Na manutenção. Vou explicar. A gente estava numa feira ontem em São Paulo e aí a gente conseguiu rebater a cabine na feira para poder mostrar para os clientes. Sim. Basicamente o que acontece, né? Você tira alguns parafusos da máquina ali em 5 minutos e você consegue rebater a cabine como de um caminhão, sabe? Que você abre para acessar o motor. Nesse caso, você consegue rebater para acessar o sistema hidráulico da máquina. Então imagina que você tem um problema hidráulico na sua máquina em campo. Cara, se você tiver uma mini escavadeira que não tem esse recurso, você vai precisar levar essa mini escavadeira para uma oficina que tem uma estação ou um caminhão monte ou uma outra escavadeira grande para poder levantar a cabine. Eu passei por isso várias vezes. E vai ter que estar disponível, porque muitas vezes você vai chegar na oficina do cara e vai falar, pô, tô usando, você vai ter que esperar. Isso, acontece. É tempo de máquina parada, é frete, é custo com mão de obra, enquanto na nossa você pode simplesmente rebater a cabine em campo e pelo menos diagnosticar o problema. Só dupla de mecânicos em campo já resolve isso. Às vezes normalmente resolve. Um mecânico só resolve. Vai ser o cliente ligando pro pessoal do André, o André ligando pra gente, então, né, tem todo um efeito ali, né, que pode ser evitado. E isso apresenta ganho de produtividade e geração de valor para o cliente. Eu posso avalizar isso aí. Isso André, perfeito. A gente está falando aqui das máquinas, né? Falamos da questão do conforto, dos operadores. E a mão de obra para máquinas como essas? Ju, você sabe que a Zeta, por ser especialista em compactos, o que é que a gente pode dizer a respeito disso? A mão de obra, a gente tem muito problema com mão de obra carente e mão de obra capacitada para mini. Aí você pode dizer, pô, mas por quê? Vamos lá, as mini são máquinas menores, então são um pouco mais sensíveis à má operação. O que é que acontece com isso? Então, o cliente vai lá, o cliente quer a máquina, e ele não tem um operador capacitado ou certificado para isso. E a Zeta resolveu fazer um approach já há alguns anos, que a gente identifica que é um mercado promissor, que tem muito a se multiplicar. Quando você tem ideia em mercados que são similares ao nosso, que se aproximam com a cultura americana, a gente tem coisa muito parecida com eles. Sim. Né? E a gente acha que tem que trazer um approach com a capacitação dos operadores. A Zeta hoje faz isso, a gente tem uma comunidade dos funcionários da Zeta com os operadores que trabalham nas máquinas da Zeta, e a gente faz disso uma geração de valor mútuo, né? Apesar que a empresa não fatura com isso, mas ela traz o ganho para os operadores, apresentando as vagas de trabalho, e a gente dá o curso de operador e a gente apresenta ao cliente o operador capacitado e certificado. A gente entende que isso a gente está destravando o valor para o futuro, destravando coeficientes multiplicadores no mercado, porque se o cliente ele não encontra a mão de obra adequada, ele não consegue contratar a máquina. Se ele quer capacitar e não tem quem capacite, isso é uma dor que a Zeta sentiu muito tempo. A Zeta teve muitas capacitações que a gente pedia para gerar só para nós. E aí a gente começa a ver que o cliente da gente tem uma necessidade parecida.
Então a gente tem que capacitar os operadores do cliente ou os operadores que estão sem emprego, para a gente ajudar a conseguir emprego para eles. Isso aí é um trabalho fantástico que vocês fazem, cara. A gente vê muito valor nisso. Assim, tem a parte humana e tem Sem a parte dúvida, como desbravação do negócio para o futuro, entendeu? Exato. Eu acho que, bicho, isso é um ganha-ganha, isso tem um futuro enorme. Sim, né? faz parte do amadurecimento do mercado das máquinas, é extremamente importante. Até parabéns aí, né, pelo trabalho. Valeu, acho que o Igor tá ouvindo lá, nosso engenheiro responsável por isso. Ô, Igor. É isso, e vamos certamente trazer muitas novidades, levar também lá, né, André? Pra gente fazer esse trabalho também na ponta de treinamento, enfim, a gente tem todo esse know-how, né? Justamente para aplicação. Então, sempre eu volto bastante na parte de aplicação. A gente vai fazer esse trabalho consultivo, né? Então, poxa, eu vou fazer uma perfuração, por exemplo, num solo mais leve. Eu tenho uma broca indicada para isso. Num solo um pouco mais pesado, eu tenho uma outra broca indicada para isso. Vocês não só vendem, vocês dão toda a consultoria. Exato, tem toda do que seria melhor para cada coisa. Exatamente. Você tem a broca com faca de metal, você tem a broca com bit e você tem um motor do trado adequado para usar a broca com bit. Perfeito. Porque também, se você pôr o bit e o cara achar que vai furar a rocha só porque tem um bit na ponta, estoura as buchas Fica do trado. subdimensionado, né? Ou A pior. ferramenta ela foi projetada para um trabalho. Isso. E aí você faz um trabalho que ela não foi Sim. projetada. E Eu aí- falo ainda pior, o cara, ele compra a ferramenta lá e a máquina que ele já tem muitas vezes... Não é pra... E muitas vezes Claro. a gente vê no mercado, ele fala assim, poxa, Thiago, né? O pessoal chega até a gente e fala, eu quero fazer uma perfuração de 12 metros. Poxa, pessoal, a gente está falando de máquinas compactas. Então, a gente está falando de um trabalho que a máquina ela foi feita para fazer um trabalho mais, né, de menor expressão, assim, no sentido de escavação, perfuração, né? Então, ela é uma máquina compacta. Eu preciso adequar ela para aquilo que ela foi projetada. Tiago, até quantos metros você recomenda a gente usar as mini escavadeiras ou mini carregadeiras com os trados perfuradores? Mesmo usando o alongador, qual seria o máximo? Conseguimos o alongador, mas entre 3 e 5 metros. O alongador de 3 a 5 com metros um ou alongador com a broca? total, com a broca. Total até 5 Isso, metros. até 5 metros você vai ter eficiência, até porque você começa a fazer uma perfuração muito grande, você começa a perder aquela eficiência, né, Nível, de né? perfuração, assim. Então você começa a ter um desvio. E quem trabalha com fundação, né, sabe até Isso. melhor que isso é um problemaço. Sou engenheiro civil. Aí, então É, você sabe melhor que chance. isso, Tá certo. vai ter um problemaço. Você não pode né? fazer Então, as estacas com um ângulo aí que você pode perder aí a resistência. você de perde, ponto. na estrutura, né? Você vai abalar toda a estrutura. As estacas e aí Então pode você vai abalar ter um grande problema. Tiago, vamos falar um pouquinho então dos acessórios agora. Tem vários acessórios com atuação no mercado de energia, no mercado de construção civil. Quais são os principais? E se você puder dar um Vamos. briefingzinho de cada um deles aqui pra gente. Com certeza. Hoje, como eu comentei, né, são mais de 80 acessórios que a gente tem como solução na ponta. Dentro desses acessórios, a gente tem diversos modelos, ou seja, para aplicações diferentes. Então, por isso é importante a gente saber qual que é a aplicação que ele vai ser utilizado. Então, hoje vamos focar bastante em martelo, que a gente vem falando, fresa, que são os mais consumidos aí de mercado na área de pavimentação, né? A gente tem também as perfuratrizes também bastante utilizada. Temos trado também, que a Zeta... As serras circulares, que eu chamo de Serra valetadeira de circular asfalto. também, a Zeta Essas- tem utilizado bastante. Então tem muita tecnologia embarcada em cada ferramenta dessa, pensando justamente na produção, no ganho, né, da eficiência, tanto do trabalho e do tempo, né? O tempo ele vale dinheiro, né? Então, quanto mais a gente ter essa performance com tecnologia, Tem os desbastadores florestais de roçadeiras, que é para o apelo de supressão vegetal e manutenção do campo, que é para o pessoal do agro. exato, É. vassoura, a gente tem vassouras, e a gente tem vassouras que são mais recomendadas, por exemplo, para coleta de detritos asfalto, né, de asfalto, ali, pavimentação. Então tem diversas ferramentas aí, né? São várias, até na parte de agricultura também, né? Então tem muita coisa. Tem Carregamento de fardo. Enxada rotativa, tem os garfos, os forklifts para Aqui, feno. ó, tem até uma amostra A aqui, ó. garrazinha, Exato, a garra tem de a garra tronco. florestal e a garra industrial. Exato. E conseguimos também deixar uma carregadeira até para a indústria, né? Porque a gente consegue colocar o garfo pallet. Então ela é muito versátil. Esse é o meu predileto. Muito versátil. O garfo pallet na Mas mini aí- carregadeira muda o paradigma, cara. Muda o paradigma. Ele certeza. carrega tudo, carrega tábua. E hoje a construção civil no Brasil, ela mudou, né?
15 a 20 anos atrás era tudo granel. Você descarregava tijolo com a mão, o cara jogava em cima, o outro pegava embaixo. Hoje é tudo paletizado, cara, né? hoje é tudo paletizado. É. Então, às vezes o cliente pede a mini carregadeira com concha, a gente apresenta o garfo, não, mas eu não quero. Se eu falo lá, põe lá, upgrade. Pô, A máquina não sai, não sai mais na hora, imagina pô. uma casa de material de construção. É isso. Pô, o cara ele vai ter uma empilhadeira e uma carregadeira É isso. quando ele pode ter só off-road, detalhe. Quando ele pode ter só uma mini carregadeira. E dentro dessas opções do garfo pallet, a gente tem várias medidas, então, para atender justamente essa demanda aí Garfos alongados, mais curtos. exatamente. A Zeta Então, trabalha com ambos os tipos de garfo. E geralmente, assim, o cliente, quando ele adquire a máquina, ele não adquire todos os acessórios, né? Ele adquire um aqui, um ali, e conforme o negócio vai crescendo, vai vendo a importância de cada um. É que ele vai acoplando, é assim Exato, que funciona? e principalmente quem trabalha com locação, né? Ele precisa ter outras frentes de trabalho. Ele não pode ter uma máquina só voltada ali para terraplanagem ou uma máquina para pavimentação. Então, com uma máquina, ele consegue ter outras frentes. Mas isso é uma visão que do Exato. André, Isso é que uma eu visão. admiro muito, cara. Que Essa é a ele visão da conseguiu Zeta Lock, enxergar. essa é a visão. A E- visão de futuro é essa aí. Exato. É o que acontece. Às vezes a construtora tem algumas máquinas, ela vai alugar ali para completar o histograma dela 2 ou 3 mini carregadeiras ou até uma mini escavadeira. E aí, pô, ele não quer comprar o implemento. Pô, a Zeta tem, tem uma cartela de implementos que hoje estamos em torno de 180 implementos. Né? Então, a vantagem dele estar junto da gente, estar junto do que tem de melhor da Caterpillar, né? E ele pode alugar um mês a vassoura, no outro o trado, no outro o martelo rompedor. Então, você tem um cardápio. E o cara não precisa fazer o investimento, tá junto de tudo isso ao mesmo tempo. E essa parceria é muito importante, né? Porque como a Zeta, enfim, tá na ponta, tem esse termômetro, né? Então sabe muito da aplicação. Então tem muito feedback pra gente que a gente vai trazer inovações pensando nisso, a trazer para o nosso ambiente, né? Porque as máquinas são projetadas a mundo afora, mas o Brasil tem um mercado à parte, Tem né? suas Então, particularidades. Tem suas particularidades. E Tiago, eu vou te falar uma coisa que a gente costuma dizer na tese da empresa lá, na Zeta, é que o comercial nosso, o comercial da Zeta Lock, ele tem que ser consultivo. Ele tem que ser o cara com capacidade técnica de dizer para o cliente, não é isso que você está precisando, é isso aqui, ó. Você vai pôr essa ferramenta com esse tipo de material de desgaste, não é essa valetadeira que você tem que usar, é a valetadeira de asfalto, porque a de solo não vai fazer isso. Exato. Não é esse tipo de trado, é esse, não é esse tipo de roçadeira heavy duty, é uma roçadeira standard que vai fazer um corte mais rente da tua vegetação, ou o cara quer fazer uma supressão vegetal e acha que é um desbastador florestal, e aí é uma roçadeira heavy duty. Exato, cara. Então, isso, a gente é carente, né? O mercado é carente e eu acho que a Zeta acredita muito nisso, entendeu? Se a gente vendesse... Qual que é o feedback, desculpa te interromper, qual que é o feedback que você recebe desses clientes que locam as máquinas da Sotrec? Cara, muito positivo, muito positivo. E eu vou te falar, a Sotrec e a Caterpillar estão numa atenção maravilhosa com a questão das mini e das work tools de uns 5 anos para cá. Você sabe que antes de lançar as mini escavadeiras, a gente recebeu visitas da fábrica da Caterpillar uns 3, 4 ou 5 vezes, perguntando qual o perfil da máquina, como que usa. E eu só tenho elogio a esse respeito, porque veja, tudo que a Zeta comunicou que não funcionou e tudo que a Zeta comunicou que funcionou, que o nosso mercado se adapta e que agiu bem, que entrou e teve penetração e não causou prejuízo, sabe que, olha, eu não sei se vocês lembram disso, não sei se quem conversou com a gente realmente teve essa voz efetiva, mas o fato é que as configurações das mini escavadeiras da Caterpillar de segunda geração vieram exatamente do jeito que a Zeta dizia, que era onde teria penetração. A gente tem um sistema muito interessante de fazer a voz do cliente ser ouvida. Quando você comunica um vendedor, comunica um técnico, ele traz isso para dentro de casa, a gente leva para a fábrica e, quando possível, a gente faz as alterações. Isso é um fato. Para adequar as Isso é muito necessidades, importante. né? É um fato. É importante esse feedback, E um grande né? diferencial. Esse termômetro. Vou fazer um insight importante. Vamos falar de mini escavadeira. As mini escavadeiras, a Zeta ela tem 13 anos no mercado e começou em mini e está focada em mini até hoje. A gente costuma dizer até os compactos, 10, 12 toneladas no máximo. Então começamos com as escavadeiras e qual que é o normal dos americanos quando ele compra uma mini escavadeira? É tudo esteira de borracha. Né? E o comentário que eu fiz aqui anteriormente é que a gente a gente é deficiente em mão de obra capacitada. Sim. Aí o que acontece? Você traz uma máquina maravilhosa, altamente produtiva, mas que tem um rodante mais sensível. E o nosso operador, o operador que está no mercado, ele não tem culpa nenhuma. Ele só trabalhou com máquina de esteira de aço a vida inteira. Né? A gente, na primeira geração, compramos bastante mini escavadeira, todas com esteira de borracha. E o excesso de conflito que aconteceu com os clientes é uma coisa que não é bom para o mercado, porque ninguém ganha.
De fato, o operador do cliente ele quebrou a esteira e, em tese, ele tem a culpa. Mas a gente está muito sensibilizado com isso, entendeu que, pô, se o cara não tinha capacitação para trabalhar com rodante de borracha, de quem que é a culpa, né? Então fica aquela coisa abstrata. O que é que acontece? Hoje a Zeta, ela tenta só comprar as mini escavadeiras com esteiras de metal, porque oferece uma operação mais confortável para o operador e para o dono. E nós temos, de backlog lá, guardadinhas, as esteiras de borracha para quem quer o rodante de borracha para não maltratar, o que é uma operação sensível. Perfeito. Então a gente tem as esteiras de borracha, mas aí segue de uma recomendação e de uma conversa anterior. Pô, é um rodante mais sensível, não pode estar passando em cima de demolição, em ponta de ferro, vergalhão, né? A esteira de borracha, bem cuidada, ela vai durar muito tempo. Vai durar muito tempo, é isso. Mas se você maltratar, ela pode durar menos de uma semana, entendeu? Pura verdade. Pura A verdade. esteira de borracha Novamente a aplicação, né? Aplicação e principalmente o conhecimento do operador, e é isso. E aí a Zeta tenta suprir, levando a informação correta. Tipo, Fato. você não faz questão, então a esteira é de Legal. metal. Então não vai ter esse problema na rua, não vai ter esse problema na operação, você vai usar de forma similar ao maquinário padrão grande de mercado. Exato. Mas aí quando o cara quer uma operação delicada, ou em cima de um asfalto, ou dentro de um loteamento, no final, um alfaville, uma coisa assim, e aí, pô, você põe as esteiras de borracha, o cara fica feliz, mas ele vai com uma prévia, tem uma conversa, e aí Legal. outro insight nosso. Todo tipo de coisa específica, um work tool, um tratamento diferente você merece. A gente grava shortcuts aí de vídeos, que quando a gente fecha com os caras, a gente encaminha os links dos vídeos do canal do YouTube. Eu já vi alguns, o Igor me mostrou, bem legal, cara. E quanto mais informação você passar na ponta, velho, poxa, é isso. todo mundo ganha. Com É certeza. Todo isso, mundo. como esticar uma esteira de uma mini escavadeira, porque também tem isso, vê só. Se o cara deixa a esteira da escavadeira uma escavadeira grande, solta, é muito difícil como ela se move devagar. Não é muito comum você ver uma escavadeira de 20 ou 30 toneladas com a esteira solta. Acontece, mas é tipo raro, né? É raro. Mas numa mini escavadeira, se ela fica frouxa, o cara faz uma rotação rápida, a esteira sai fora. Descarrilha, né? E isso é de certa forma já chegou a ser corriqueiro. Aí, pô, a capacitação para isso. Como não acontecer? Manter as esteiras com a tensão adequada. Mas qual é a tensão adequada? Tem um videozinho lá. E se a esteira for de borracha, qual o trágico que acontece? Se a esteira descarrilha e o cara não percebe, os próprios segmentos da roda motriz, eles penetram na borracha. E se acontece de um segmento partir um cabinho de aço que tem dentro, Acabou. aumenta a elasticidade dela, e se aumenta a elasticidade dela, vai passar a cair constantemente e não vai se adequar mais à operação. Exato. Como que a gente percebeu isso, velho? Exato. Muita dor até a gente estancar essa sangria aí, parar de trabalhar excessivamente com esteira de borracha, porque o nosso mercado não está preparado para ter isso como standard, então a gente trabalha como standard na esteira de metal e tem as esteiras de borracha como opcional para o cliente, para a operação sensível, específica dele. Tanto é a recomposição também, né? A reposição dessas peças de mercado também, essas esteiras de borracha também não é tão convencional. Você não acha em qualquer lugar, né? Nossa, Acha na Zeta. e na Aí, Sotrec. que beleza. Ah, excelente. André, antes da gente encerrar, queria que você falasse como que você vê o futuro desse mercado. Ju, você sabe que eu morei na Califórnia 2 anos. E quando voltei para cá, eu disse, bicho, eu sou engenheiro civil, trabalhei, né, desde o início dentro de obra. Minha família tem uma tradição dentro do segmento há 80 anos. Comecei fazendo levantamento de produção dos ajudantes em escavação com pá e enxada. Né? Isso não faz muito tempo. O Brasil tem mudado aí nos últimos 20 anos estrondosamente. Então, eu acho que o mercado de minis, o mercado de compactos, ele tem um crescimento explosivo pela frente. Agora, desde que seja tratado de forma adequada, porque o cliente, ele de construção, ele de energia, ele de indústria, ele não tem muita paciência para comprar e aprender o que a Zeta aprendeu em 15 anos de mercado. Não tem. Essas quebras sucessivas de uma peça mal adaptada, A gente está mal falando de escolhida. 15 anos, são 15 anos, né, André? Pô, por falta de conhecimento técnico, comprou a coisa errada, deu errado, ele vende logo e diz não serve. Então, é aí onde a Zeta Lock, ela tenta dizer para o cara, não, mas eu prefiro comprar. Chega junto, aluga aqui 2 ou 3 opções antes de você escolher o equipamento que você adquirir para sua operação. Concordo plenamente. Eu, como engenheiro civil da indústria de construção civil, eu acho que a locação ela é uma coisa maravilhosa. Porque você sai do seu core business para você se aperrear com troca de mangueira, troca de uma série de problemas de operação. Eu sou convicto
como locador, né? Sou convicto que é vantagem para o cliente. Mas se não for, você usa a locação para conhecer melhor qual o tamanho da mini escavadeira que você quer, qual o tamanho da mini carregadeira que você quer, para então ir aí adquirir. É um equipamento de alto valor agregado. Você não quer que seu cliente ele compre sem saber o que ele está comprando. E a melhor forma talvez seja alugar antes, conhece o equipamento, Conhece vai os ver as vantagens. Todos os acessórios que a Zeta tem, inclusive. Na prática, né? Vai Você aluga, experimentar. está lá disponível. E voltando ao potencial que você falou, o potencial desse mercado, quando você compara nas devidas proporções, né, que a gente está falando que a economia americana não é uma comparação direta, você tem que entender as proporções, mas o construction field americano ele tem uma certa similaridade com o brasileiro. E aí eu costumo dizer, né, o seguinte, pô, se uma valetadeira funciona lá, cavando 100 metros por hora, por que não cava aqui? Exato, cava. Claro, Claro nós temos que cava. dezenas e dezenas de valetadeiras alugadas pelo Brasil. Então, assim, nós temos que mostrar isso. Sim. Mostrar a eficiência, mas para dar certo, e aí a Zeta acredita nisso, você tem uma frota grande de oficinas móveis, com um aparato de mecânicos que tem capacidade técnica para treinar os caras para usar da forma adequada e aumentar a penetração disso. E não é à toa que a gente se torna um parceiro tão grande da Caterpillar e da Sotrec nessa jornada de capacitação e mudança cultural. Exato. Porque Importante. veja Essa que coisa mudança que é interessante. difícil, né, A mudança cultural é terrivelmente difícil. Você quer romper essa barreira, né? Difícil. Quantas vezes você se deparou, não sei se isso aconteceu com você, no meu caso eu já fui em muita obra, nasci dentro de canteiro de obra, não, você vai levar uma mini pro cara, o encarregado lá, aquele cara, né, cascudo, né, o cara casca grossa, mas ele que entrega a obra, a opinião dele é fundamental, porque engenheiro civil nenhum vai pôr uma máquina que o encarregado não acredita que faz o serviço. Não vai. Então chega mesmo, essa máquina não faz. Pô, faz, cara. Não faz. E se fizer? Mas não vai fazer. Se não fizer, você não vai pagar. Vamos lá, vamos fazer uma mobilização de teste. Sim. Você tem 5 dias e você vai usar. Não tem problema. Se não servir, você me devolve no 5º dia com o teu frete, eu não vou te cobrar nada. Olha isso. Isso pouquíssimo. Isso é uma coisa agressiva do ponto de vista técnico. Demais, mas, demais. Que foi fundamental para a gente conseguir introduzir no Nordeste a cultura das mini. Eu me lembro o que se passou para isso. Né? Hoje há eu diria, uma tranquilidade a oferecer muito grande, porque o parque de máquinas da Zeta que já vai beirando as 300 máquinas, mais de, 150 implementos. Então, se não serve isso, amigo, não se preocupa, tem isso. Tem se não serve isso, tem isso. No início não era assim. Você tinha que ser extremamente assertivo, porque quando você erra, você perdia o cliente e o cara fazia, tá vendo que isso aí não serve para nada? Mas, André, então o mercado tá bem aquecido, porque quando eu vou lá na Zeta, quase não tem máquina parada, cara. Isso, raramente. Posso te falar o meu ponto de vista? Com tanta máquina assim? Como engenheiro civil, que passou toda a época, né, aí de 2011, 12, 13, 14, eu não acho que o mercado está aquecido. Eu acho que o mercado está cheio de oportunidade. E dentro do meu treinamento, do approach que eu faço com a turma do comercial, o que acontece? A gente costuma dizer que os compactos eles têm 2 vieses para entrar. A Zeta atua em 2 vieses. Primeiro, na utilização errada, excessiva de uma máquina pesada. Ela está ali no lugar errado, gastando mais combustível, como você bem falou. Na maior parte das vezes é a retro. Mas a retro pode ser um coringa na tua obra? Pode, se bem dimensionado. Né? Então, assim, você tem essa cancha. Então, você tem que trazer para o cara que a máquina maior mal utilizada, ela pode ser substituída com a mini com economia e maior produtividade, sim. E o outro viés é o viés da mão de obra excessiva mal utilizada. Porque o cara não sabe que uma mini dessa entra em espaço confinado. Por exemplo, vou dar o exemplo da mini escavadeira. Você põe um trado nela com diâmetro de 60, 70, 80, e aí você faz um buraco tubular dentro de uma obra pronta na hora de fazer as caixas de passagem. Sim. Como que é feita tradicionalmente no Brasil? Pronta. Tijolinho, aí o cara vai lá, passa lá, o pedreiro com o ajudante carregando material dentro de uma obra pronta. A mini escavadeira aí sim, com a esteirinha de borracha, vai lá, sobe em cima do meio fio sem destruir nada, cava aquele buraco redondo, aquele buraco cilíndrico perfeito, aí vai lá, uma caixa de passagem pré-moldada, ele enche com brita ao redor, põe o fundo, tá pronto. A gente não tá falando só do tempo que você leva para fazer o serviço, a gente tá falando da qualidade final do serviço. Exato. Perfeito. Imagine o duto que ela cria, né? Você tira ali um buraco perfeito, onde você vai botar a caixa de passagem pré-moldada, prontinha. Cara, um ganho de tempo com isso. Nossa. Então, a má utilização da máquina pesada, aí a máquina compacta ela vem para substituir, ter ganho, gerar valor, né, para o cliente. E a mão de obra excessiva gasta da forma errada, ela também é substituída pelas mini e as work tools. Então, são esses os vieses. Acho que é uma combinação, né, perfeita, entre máquina e os acessórios, tende a dar muito mais... Gerar valor. Gerar valor, exato, gera valor.
Qual que é a meta agora de vocês para os próximos anos? O que vocês esperam aí dos próximos anos? A gente tem muito boas expectativas, tanto nas mini escavadeiras quanto nas mini carregadeiras. Quando a gente analisa histórico de mercado, a gente consegue projetar um futuro, que a gente até conversou algumas vezes, né, André? Exponencial no crescimento de venda e utilização dos mini equipamentos, principalmente com o amadurecimento de mercado. Você vai ter mais operadores qualificados, vai ter mais gente entendendo as funcionalidades desses equipamentos. A gente pedindo espera a coisa certa para a tarefa Exato, certa, saindo, exato. ganhando dinheiro, economia de combustível. E, É uma matemática do ganha-ganha, mas que depende muito dos especialistas, depende muito dos locadores que se predispõem a fazer o trabalho bem feito. Concordo. É trazer a solução, cliente feliz, cara. É uma E catapulta pensando gigante. nisso, exato, e pensando nisso, né, todo o território Sotrex, são mais de 90% aí coberto, né, pelas filiais, então a gente tem um estoque bem calibrado, então a gente está ampliando ainda mais esse poder de estoque, principalmente nas inovações, ferramentas que é novo, né, para o Brasil. Então são novas soluções que lá fora já estão há bastante tempo e que dá certo, né? Assim como o André comentou. Então tem um estoque amplo também, é importante, a disponibilidade, né, da ferramenta para a gente poder trabalhar esse mercado. Bacana, nós vamos encerrar nosso episódio aqui de hoje. Quero agradecer André. André veio lá de Recife Da Zeta para Loja. conversar aqui com a gente. Agradeço sua presença, trazer um pouquinho aí da sua bagagem, sua experiência na utilização das minis. Ju, só quem tem a agradecer somos nós da Zeta. É um prazer estar aqui com uma turma que está com a gente todo dia, da Sotrec, dando suporte. Um abraço ao pessoal da fábrica também, da Caterpillar lá, o Reinaldo, o Rodrigão, tá certo? E estamos juntos, é uma jornada e pra gente isso não é um desafio, estar aqui falando do que a gente faz todo dia, 12 horas por dia, de 7 às 7. É um prazer estar com vocês. E agradecer nossos especialistas, Renan, Thiago, deram um show aqui de conhecimento, trouxeram bastante informação importante aí sobre as máquinas. E até a próxima. Até a próxima. Muito obrigado. Agradeço o convite também. Tá aqui junto dessa galera especial. Andrezão, que aí a gente enxerga um futuro brilhante para a Zeta. Já é uma empresa gigantesca e vai se tornar ainda mais, Ainda com não, certeza. Somos uma mini empresa. Ah, mas Não, vão mas longe. compacta, somos Vão uma longe empresa com muito certeza. futuro. A gente consegue ver. É isso, eu também gostaria de agradecer. Se tiverem dúvida, procurem a Sotrec, procurem os nossos consultores locais, enfim, a gente vai levar a melhor solução para a sua operação. Obrigado, Juliano, obrigado, André, obrigado, Renan, a todos, e foi um prazer. Prazer, gente. Não se esqueçam vocês de se inscreverem no canal para ficarem atentos, receberem os alertas dos próximos episódios Sotrec na Escuta. Sigam também a Sotrec nas redes sociais. Espero vocês para o próximo episódio. Tchau, tchau.